Bom dia, meninas. Bom dia. Essa semana não apareci por aqui nas lives, fazendo outros projetos, que logo mais eu vou contar para vocês. Mas estamos aqui. Gente, hoje o papo é profundo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa, eu sou especializada na saúde da mulher, tanto a saúde física quanto a saúde mental, emocional, energética, espiritual. Eu gosto de abordar a saúde feminina como um todo, visando ali corpo, mente e espírito. Então, para quem está chegando agora, ainda não me conhece, muito prazer, bom dia, bom dia. Eu acho que é meio impossível a gente cuidar, por exemplo, da saúde feminina, do corpo dela, dos ciclos dela, sem cuidar também da parte emocional, da parte mental, porque tá tudo ligado. Ninguém é 100% saudável fisicamente se não estiver 100% saudável psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e espiritualmente, eu quero dizer, não no sentido religioso, é no sentido de que todas nós somos energia, e a gente precisa estar alinhadas com essa energia, conectadas com essa energia, conectadas com o que é natural, conectadas com a natureza, com o universo. Isso é espiritualidade para mim, e a gente vai falar muito disso hoje também. Então, para quem não me conhece, muito prazer, e explicando por que tem hora que vocês vão ver vídeos meus falando sobre realmente saúde feminina, saúde da pele, saúde do ciclo menstrual, saúde do intestino, e por que às vezes vocês vão me ver aqui filosofando, falando coisas mais profundas, porque realmente eu acho que está tudo muito ligado, e o meu trabalho, o meu maior objetivo, o meu maior projeto de vida é levar a consciência para a mulherada de que não adianta só cuidar da beleza, só querer cuidar da pele, do cabelo, querer emagrecer, querer, inclusive até estar mais saudável, que na verdade é o principal, Mas não adianta se a gente realmente não acordar para a vida, não ter uma nova percepção sobre nós mesmas, uma nova percepção sobre o mundo, sobre as coisas e as pessoas ao nosso redor. Se a gente não tem essa mudança de ponto de vista, essa mudança de consciência, essa expansão da consciência, a gente fica muito ali só no raso, E aí a gente não consegue aprofundar nas nossas raízes, a gente não consegue aprofundar realmente na verdadeira saúde. Aí beleza, cabelo, pele, corpo, é um reflexo, é um espelho de quem você realmente se torna. Muito engraçado, é muito incrível como esse reflexo, realmente você se transforma fisicamente, as coisas vão mudando, é perceptível, mas isso só acontece de verdade, de uma maneira natural, de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa e definitiva, se você muda o seu ponto de vista, se você muda a sua percepção, se você muda o seu estado de consciência. E eu quero explicar muito tudo isso hoje. Por isso que hoje o papo é bem profundo, o papo é bem filosofia mesmo. E assim, é muito engraçado também, que eu fico... Tem gente que faz toda uma estratégia, um planejamento, um calendário editorial de conteúdo, o que vai postar para vocês, o que vai falar na live. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham aí, com produção de conteúdo e nas mídias sociais, eu acho que elas têm toda uma organização. E eu gente, eu tento me organizar, eu faço toda uma planilha da semana, e muitas vezes dá certo, muitas vezes coincide com o que eu quero falar, dá tudo certinho, mas muitas vezes me vem uns insights, me vem umas coisas assim que eu falo, não, então vai ter que mudar tudo que eu tava programando. Hoje eu tava programada para falar outra coisa, nada a ver. Eu ia falar sobre jejum intermitente, eu vou falar amanhã sobre o jejum. Mas me veio esse insight ontem à noite, não, você precisa falar, me veio assim, na cabeça, o mito da caverna. E eu acho que são meus mentores aí também, bom dia. Eu acho que são meus mentores me guiando aí também, mostrando para mim qual caminho eu devo seguir, qual assunto eu devo abordar, para eu me conectar melhor com vocês e para eu realmente expressar tudo o que eu acredito, E como a gente faz toda essa conexão, como a gente faz toda essa costurinha aí nesse quebra-cabeça muito doido. E ontem me veio isso assim, fala do mito da caverna.
E aqui estou eu, não vou falar absolutamente nada do que eu estava programada, vou falar sobre o jejum intermitente amanhã, mas hoje então vamos lá. E quem que é que sabe o que é o mito da caverna? Quem já ouviu falar do mito da caverna? O mito da caverna, gente, é parte, né, é um texto, parte de um livro chamado A República, de Platão. Platão, né, o grande filósofo aí, gênio, grande contribuição aí para a humanidade. Bom dia. E, né, o mito da caverna é uma parte aí desse texto A República, de Platão. Platão era um visionário, né? Ele tinha toda uma questão aí filosófica mesmo de justiça, de liberdade, disso que eu falei muito para vocês, né? De você entender as coisas e ter essa expansão de consciência, de entender que tem mais coisas aí além do que a gente enxerga no dia a dia. E ele tinha todo esse ideal, né, de sociedade, como que seria uma sociedade ideal, uma sociedade mais justa, um mundo ideal mesmo para se viver, né? E ele expressava muito isso nos textos dele. Rapidamente, né, Platão ele era filósofo de Sócrates, que também era outro gênio. E uma curiosidade, Sócrates, apesar de ser genial, né, de ter tantas ideias também muito, muito profundas, ele não sabia ler nem escrever, né, pelo que se diz, ele não sabia ler nem escrever, então ele falava, né, a sua filosofia, ele falava das suas ideias no meio de uma praça, ele ia se expressando e lançando as suas ideias, ele dependia muito de discípulos, né, de outros grandes homens para realmente escrever, né, e passar esse recado que ele dava ali só oralmente, né, e aí passou por ele muitos discípulos, mas ele encontrou no Platão realmente um grande homem capaz, né, de entender as ideias dele e de expressar. E Platão, na maioria dos textos, na maioria dos seus livros, ele usa Sócrates como personagem, né? Então ele eternizou Sócrates ali nos livros dele. Eu acho isso muito bonito, né? Enfim, e Sócrates tem outra questão, né? Eu já falei muito com vocês sobre Hermes Trismegistas, que foi... a gente não sabe direito quem foi Hermes, né? Se ele foi só um símbolo, ou se ele foi realmente um homem que viveu ali, diz, né, lá nos tempos de Abraão, muito antigo. Mas ele também trouxe pra gente leis muito importantes, né? Que são as leis universais. Tem algumas leis, né, mais importantes, eu já falei muito sobre essas leis em outros vídeos, depois vocês podem dar uma olhadinha no meu feed das 7 leis universais de Hermes Trismegistus, né, e tem algumas leis, por exemplo, como a lei da polaridade, a lei da causa e efeito, a lei da correspondência, e Platão seguia muito essas leis também de Hermes, né? Como, por exemplo, essa lei da correspondência. Então, Platão sempre foi um visionário que enxergava muito essa questão do macro e do microcosmos, né? Essa questão do todo, do que tem muito mais ali do que a gente realmente consegue ver, né? Até o micro, que é aquelas menores partes também, que muitas vezes a gente também não vê, mas que a gente sabe que tá aí, que existe. Então ele é muito conectado também com essas leis universais. E enfim, né, nesse mito da caverna que ele colocou um dos capítulos desse livro, A República, ele faz uma alusão aí, né, ele faz como eu vou dizer para vocês, tudo que ele não conseguia expressar as suas ideias, né, quando ele não conseguia expressar as suas ideias por palavras ou por uma palestra, né, conversando, quando ele não conseguia expressar essas ideias, ele achava que essas ideias eram muito mais profundas do que o que as pessoas conseguiam ouvir no momento. Ele fazia como se fosse mitos mesmo, né? Alusões, uma maneira figurativa. Jesus Cristo mesmo, né? Jesus Cristo fazia como? Para explicar as ideias muito complexas dele, que as pessoas não estavam preparadas para ouvir no momento. Ele fazia as parábolas, né? Por que existem tantas parábolas na Bíblia? Porque é uma forma de contar historinha, né? Você conta uma historinha
para as pessoas do jeito que elas consigam entender. A mesma coisa com criança, né? Quando você quer explicar alguma coisa para uma criança, você vai falar exatamente, né, como que é a coisa lá, matemática. Você vai falar matematicamente, historicamente para essa criança tal coisa, você vai lá e vai fazer uma historinha toda bonitinha. Bom dia, bom dia. Ou você vai lá, você vai fazer uma historinha bonitinha para essa criança, vai explicar direitinho, né? Por exemplo, os contos de fadas, né? Então, assim, tem tanta, gente, vocês não têm ideia do tanto de ensinamento, do tanto de conteúdo, né? Do tanto de coisas boas que a gente pode tirar de alguns contos de fadas. Tem muita riqueza ali dentro, né? Muita inteligência, muito conhecimento nos contos de fadas. E muitos contos de fadas, né, eles foram infantilizados depois, né, que eles foram, como eu vou dizer, eles foram meio que reescritos, reestruturados para as crianças. Mas no começo, muitos contos de fadas ali foram feitos realmente para o homem, para levar o conhecimento para o homem de uma maneira que o homem pudesse entender. E isso, como eu disse, então, Jesus fez muito, né, na forma de parábolas, e o Platão fazia muito também na forma dos mitos, né, na forma de alegorias que ele usava ali para explicar alguma coisa de muito difícil, muito profunda, né, e que as pessoas não conseguiriam entender se ele não fizesse ali toda uma historinha. E eu acho isso de uma inteligência muito grande, né? Porque às vezes é mais fácil a gente explicar alguma coisa profunda, vai lá, né? Pá, entenda se quiser, do que realmente você encaixar tanto conhecimento, tanta inteligência de um jeito mais compreensível para a maioria das pessoas. E ele fez isso em vários textos, né? Em vários livros. E aí ele trouxe isso no mito da caverna. Isso tudo para quê então, gente? Para trazer realmente luz, né, conhecimento para as pessoas, de uma maneira que elas realmente conseguissem entender. E aí o que é então esse mito da caverna, né? Como que é essa história? Eu vou pedir para vocês tentarem usar bastante a imaginação de vocês agora, para vocês tentarem entender como que é, né, esse mito da caverna de Platão. Pensa como se vocês estivessem caminhando. Para vocês conseguirem entender, vocês têm que entrar um pouquinho na história, tá bom? Se imaginem caminhando numa floresta linda, com um sol super brilhante, maravilhoso, sabe? Super rica na natureza, super rica em um monte de coisas. Você está caminhando e lá na frente, lá no fundo, você vê uma caverna. Essa caverna tem uma abertura muito pequenininha, muito difícil de entrar. Talvez você nem consiga entrar, você só consegue enxergar lá no fundinho dessa entradinha da caverna uma luzinha ali. Você vê que é uma fogueirinha que está acesa, ok? Se você conseguir imaginar isso, então você vai ter uma noção do que é o mundo fora, tá? Vamos ver se vocês entendem. Agora vamos pensar que lá dentro da caverna tem essa entrada com essa fogueira. Essa fogueira ela projeta luz nessa pequena entrada e ela reflete, né? Ela faz algumas sombras ali depois do outro lado de um muro que tem nessa caverna. Então imagina que tem um muro ali que também impede mais ainda de se entrar e mais ainda de se sair dessa caverna. Agora imagina que do outro lado deste muro existem pessoas, seres humanos, homens, acorrentados na escuridão, presos, que mal conseguem se mexer, olhar para os lados e que a única coisa que eles têm é esse conhecimento, né, de quem está ali ao redor deles e dessa projeção da luz da fogueira que está lá atrás do muro. É só uma projeção, então ali na parede, ali para onde eles ficam de frente, eles não conseguem nem olhar para trás, eles nem sabem que tem um muro ali. Eles vivem acorrentados desde o dia que eles nasceram. E eles vão viver acorrentados até o fim da vida deles. Só que eles nem têm noção que eles são acorrentados, porque eles nasceram assim. Eles não conhecem outra coisa além disso. Eles não têm noção que eles vivem na escuridão, porque eles não conhecem a luz.
Eles não têm noção, eles vivem lá dentro de uma caverna, protegida por um muro, eles só têm a projeção de um pouquinho da luz dessa fogueira que faz essa projeção ali na parede, e isso projeta pequenas sombras, né, deles mesmos, na verdade. Só que eles acreditam que aquilo é o mundo deles, que aquilo como eu vou dizer, que aquilo são outros seres, né, tendo contato real com eles. Aquilo é a realidade dessas pessoas. Então, se imagine agora como ao invés de você se imaginar, né, vindo da floresta, só avistando essa caverna de longe, com um feixezinho pequeno de luz, imagina agora que você é o outro ser, aquele ser que está lá dentro da caverna, né, presa, acorrentada, e você não sabe que você está presa, você não sabe que você está acorrentada, você não sabe que você vive na escuridão. Para você isso é vida, para você tá tudo certo, tá tudo certo. Você vive ali vendo as projeções das sombras, né? Das sombras da fogueira ali. Eu não consegui trazer para vocês essas imagens, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, para quem não assistiu, ontem me veio à noite, antes de dormir, fala amanhã sobre o mito da caverna. Então foi tudo muito rápido, não deu tempo nem de eu pesquisar para vocês, mas depois eu vou ver se eu pesquiso e se eu até posto, né, durante o dia, imagens mesmo, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Mas também dá para vocês darem uma pesquisada no Google, no YouTube também tem material para vocês pesquisarem. É bem bacana vocês visualizarem essa cena, visualizarem mesmo como que é, né? Como que foi na cabeça de Platão fazer toda essa expressão dessa história. O cara era muito genial, né? Enfim, então vamos entender agora o que ele quis dizer, né? Com tudo isso, o que é a caverna, o que são essas pessoas acorrentadas vivendo na escuridão e não sabem que estão vivendo na escuridão, o que tudo isso significa? Para Platão, né, essa mensagem que ele trouxe para a gente, isso significa que somos nós, seres humanos aqui na Terra, vivendo um mundo de ilusão. A gente acredita que tudo isso que a gente vive é a realidade, né? É a realidade. Só que tudo isso nada mais é do que projeção de algo muito maior, de algo muito além, de algo muito mais iluminado, e a gente nem enxerga. Então a maioria das pessoas vive ainda na sombra, vive ainda na cegueira, vive ainda no raso ali, né, na superfície. E não consegue enxergar que tem muita coisa além, que tem muita coisa por trás, que tem muita coisa muito maior. Nós somos apenas uma projeção na sombra de uma luz muito maior. E a gente não sabe. É uma coisa bem interessante, né, do mito da caverna, por exemplo, que alguns filmes foram inspirados no mito da caverna. E esses filmes a gente sabe, né, para quem gosta, para quem trabalha com terapias ou para quem gosta de filosofia, para quem estuda muito, né, sabe, por exemplo, que o filme Matrix é uma alusão mesmo, né? Então muita gente fala, a gente vive na Matrix, né? Quem assistiu aí Matrix, né? A gente vive na Matrix. E o filme Matrix, ele foi muito inspirado no mito da caverna. O show de Truman também, né? O show de Truman também foi muito inspirado no mito da caverna. E o que tudo isso quer dizer realmente? É isso. Lembra que eu falei também da questão de Platão, ele sempre relacionar o macrocosmos com o microcosmos, né? Essa lei da correspondência de Hermes. Eu sei, gente, que é muita filosofia, é pesado, filosofia não é fácil de se entender, filosofia é para quem realmente gosta, mas eu queria trazer para vocês essa consciência de que é importante vocês entenderem um pouquinho, quererem gostar um pouquinho mais de estudar, né, de ir atrás de grandes mentes. Essas grandes mentes são as nossas inspirações, é quem a gente realmente deveria, sabe, se inspirar, querer imitar, querer ser melhor, querer ser igual. Hoje em dia, né, as pessoas se baseiam em quem? Nos grandes artistas, né? Porque fulana, olha como ela é linda, olha que corpo, olha que vida, olha que isso. Então, a maioria das pessoas hoje vivem perdem mais de 1 hora, mas sei lá de quantas horas no dia,
olhando lá no Instagram a vida, né, dessas grandes celebridades. São celebridades hoje em dia. As pessoas vão muito no papo, vão muito no assunto dessas mesmas pessoas, sabe? Será que é isso mesmo que vocês querem para vocês? Vocês querem perder parte do dia de vocês ouvindo ou vendo a vida, sei lá de quem aí, sei lá, me fala o nome aí de alguma celebridade que todo mundo vê muito, que tem milhões de seguidores e que posta só maquiagem, corpinho, ginástica, viagem, maquiagem, corpinho, ginástica, viagem. É legal ver tudo isso? É também, porque a gente também precisa, né, se inspirar para ter autoestima, para querer também ser mais bonita. Mas primeiro, né, eu tava ouvindo esses dias no rádio que realmente, principalmente lá nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas hoje com depressão, com um nível exageradamente alto de ansiedade, de baixa autoestima, porque vivem nas redes sociais e se compara demais com esse tipo de pessoa, hoje em dia é muito grande. Não é só nos Estados Unidos, aqui mesmo, eu atendo muitas mulheres que a gente sabe que ficam com a autoestima lá no pé porque fica querendo se comparar com fulana que é linda, maravilhosa e ganha milhões e não sei o quê. Ou com a amiga lá que nem é artista, né? Mas que, nossa, a vida dela lá no Instagram tá sempre linda, maravilhosa. E as pessoas perdem muito tempo das suas vidas com isso. Quem que vai, sabe, crescer, se expandir, melhorar, mudar realmente, se transformar, ter expansão de consciência, se conectar com a própria essência, se conectar com a natureza, se conectar com o universo e realmente encontrar uma verdadeira transformação, perdendo 1 hora no Instagram, no YouTube, no Facebook, olhando a vida das celebridades? Não vai. O mínimo que vai acontecer é você perder seu tempo e não agregar nada para sua vida. E o máximo que pode acontecer é te realmente dar uma depressão, uma queda gigante na sua autoestima. Por quê? Porque você está se comparando com uma coisa que é total ilusão. É a projeção das sombras ali da caverna de Platão. Mídias sociais e isso tudo que você vê hoje em dia, gente, é projeção, é pura sombra. Pura sombra. E você tá lá acorrentada. Você tá lá acorrentada, tentando melhorar de alguma forma. Como? Como que você vai melhorar? Como que você vai sair desse redemoinho, desse roda-moinho aí doido, se você só tá se projetando numa coisa que é ilusão, que não é verdade? Entende? Não rola, não rola. Então, ao invés de você perder aí algumas horas do seu dia e várias horas da sua semana, e quem dirá da sua vida, cuidando da vida dos outros ou se iludindo, né, nesse mundo de ilusões aí dessas outras pessoas, vai estudar gente importante, gente que realmente importou, gente que, sabe, tem realmente de verdade muita coisa para contribuir. Peraí que tem alguém me ligando, deixa eu recusar aqui. Senão pode travar. Grandes filósofos, grandes mentes, sabe? Buda, Jesus, ensinamentos indianos, ensinamentos chineses, Platão, Sócrates. É difícil? É difícil. Helena Blavatsky, quem já ouviu falar? A doutrina secreta. Então, assim, são textos, são leituras muito difíceis, muito complicadas, e aí sim a gente tem que dar graças a Deus para a internet, para as redes sociais, porque tem muito vídeo de muita gente também muito boa que simplificou já tudo isso. Então você pode entender o mito da caverna de Platão de uma maneira muito mais simples, pesquisando na internet, pessoas assim falando como eu, ou como milhões de outras aí que também são muito boas e falam de uma maneira simples que você possa entender, mas que é um conteúdo que vai mudar a sua vida, que vai te agregar. Entende? Então tenta expandir essa consciência, porque esse é o despertar, que daí eu já vou continuar na historinha do mito da caverna, ok? Então, imagina lá, né? Então tá lá a sociedade toda acorrentada, não sabe nem o que é ali, que não tem coisa lá atrás, que muito menos que tem coisa lá fora, não sabe que vive na escuridão, não sabe que o que tá enxergando ali é só projeção de uma pequena fresta de luz ali, de uma fogueira
que é, né, ilusão. E aí, né, do nada, um desses seres, uma dessas pessoas ali que está na caverna, do nada ele consegue perceber essa luz, essa faísca de luz. E aí já vem essa ideia nele, de que, peraí, essa luz não faz parte aqui disso tudo que eu estou assistindo. Essa luz está fora, tem alguma coisa a mais ali. Essa pessoa deu um estalo, ela acordou um pouco. Ela simplesmente percebeu que tem alguma coisa ali além do que tudo aquilo que aquele povo todo percebia. Aquele povo lá não percebia nada, eles viviam ali, escuridão, projeção de sombra, essa é a minha vida, acabou. A pessoa não sabe nem que existe luz, não conhece. Existe a lei da correspondência de Hermes que eu falei para você, e tem outra lei também, que é a lei da polaridade, né? Que é a lei dos opostos. Contraste, muito importante vocês entenderem essa palavra, contraste. A gente, através dessa lei da polaridade, a gente tem que entender que tudo tem dois polos, tudo tem dois lados, né? Então, se existe escuridão, é porque existe luz. Se existe o seco, é porque existe o molhado. Se existe o frio, é porque existe o calor. E, na verdade, não são duas coisas diferentes. São dois polos de uma mesma coisa. Então, por exemplo, o frio e o calor são dois polos da temperatura. É uma coisa só, tem dois lados. Para isso, precisa do contraste. Você precisa entender o que é frio para conhecer o calor e vice-versa. Agora, essas pessoas que estão lá presas na caverna, elas nunca conhecem, elas não sabem o que é contraste, elas não sabem o que é dois polos, elas não conhecem luz, elas só conhecem escuridão. E esse ser aí que despertou, ele entendeu, poxa, tem alguma coisa ali a mais. Estou enxergando uma faísca de luz ali, será? O que será que é aquilo? Ele ainda não tem consciência de tudo que acontece ali, mas pelo menos ele despertou, ele entendeu que tem alguma coisa. E aí, de alguma forma, ele começa a lutar para se libertar da corrente ali, né? E aí, depois de muito tempo, ele consegue se libertar dessa corrente. E com muito esforço, e com muita luta e com muita dificuldade, ele vai em direção ali daquela luz que ele conseguiu enxergar que tá ali no fundo. Ele conseguiu entender que lá atrás tem aquela luz e ele vai em direção. Mas o caminho é longo, o caminho é complicado. Né? Ele não sabe, ele nunca conheceu, ele nunca saiu dali daquele lugar acorrentado. Ele precisou começar a ganhar conhecimento do terreno, né? Da onde que tem pedrinha ali que ele pode tropeçar, da onde ele poderia estar se machucando. Ele precisou ir ganhando conhecimento, ele precisou ir começando a expandir a consciência dele do próprio local ali da onde ele estava. Aí ele chegou ali na entrada, aonde estava, né, na entradinha ali, na passagem entre o muro que separava esse povo todo da caverna e aquela fogueira lá, aquela luz. E a passagem para ir para fora também foi muito difícil para ele. E aí ele conseguiu. E aí ele viu a fogueira e ele falou, nossa, sabe, o êxtase foi muito grande. Só que aí ele viu que além da fogueira ainda tinha mais coisa ainda para fora da caverna. E aí ele viu a luz real, ele nem conseguiu enxergar na hora. Ofuscou a vista dele, porque ele viveu a vida toda dele na escuridão. Aquela luz ofusca. Aquela luz a gente precisa calibrar. A gente precisa ter um tempo para fazer esse calibre mesmo, esse equilíbrio, esse ajuste. Né? Na alusão de Platão ali, né, ele ficou meio cego assim na hora, né? Porque você vive, imagina, você fica um tempão no quarto escuro, aí você vai do nada, você sai lá no sol do meio-dia, dá aquele, né? Então esse ajuste. Mas hoje a gente já pode falar nesse ajuste energético mesmo, né? Quando a gente quer mesmo alcançar a luz, a gente quer alcançar ali o que vem além, a gente tem que fazer esse calibre aí da nossa energia mesmo. Enfim, aí esse ser, né, conseguiu enxergar que tinha muita coisa além, muita coisa além. Quando ajustou a visão dele, quando ele conseguiu se acostumar com a luz do sol, aí ele começou a enxergar, nossa,
Tem muita coisa aqui, muita coisa. Tem uma vida gigante aqui, além do que essas pessoas que estão lá conseguem ver. E aí seria maravilhoso para ele, né? Pronto, acabou, ele tá no paraíso, ele não precisa de mais nada. Ele está no paraíso. De novo estão me ligando, espera só um minutinho. E aí o que acontece para quem realmente, né? E aí ele expandiu essa consciência dele, né? Conseguiu fazer essa expansão de consciência, conseguiu encontrar algo muito maior que ele jamais poderia sonhar. E aí ele poderia falar, tô no meu paraíso aqui, tá tudo lindo, não precisa de mais nada pra minha vida, pra minha existência. Porque na verdade, né, se a gente for trazer isso pro real, essa luz, esse mundão todo que ele encontrou, já é o além, né, além da vida da Terra, já é a nossa existência mesmo, do nosso ser, da nossa essência divina. Ele poderia falar, beleza, me encontrei, tô no paraíso. Mas não, ele não estava feliz. Porque ele sabia que todas as pessoas que ele amava, toda a humanidade ainda estava lá presa na caverna. Ainda estava lá na escuridão, acorrentada. Entende? Então ele quis voltar. Ele falou, não, eu preciso voltar e mostrar para essas pessoas que tem muito mais. Eles precisam saber, não seria justo, eu não conseguiria aproveitar aqui sozinho. Eu quero meus amigos, eu quero minha família aqui comigo, eu vou voltar. Só que para quem já encontrou essa luz, para quem já entendeu, para quem já tem esse nível de consciência, para quem já se ajustou neste calibre dessa nova luz, é mais difícil ainda para voltar. Imagina, você tá lá no solzão do meio-dia, te enfiarem numa caixinha lá, quadrada, super escura. Você não vai enxergar nada. Mas ele falou, não, eu quero voltar para os meus amigos, eu quero voltar para minha família, eu quero mostrar para eles que tem algo mais. Senão, para mim, não tem graça. E ele fez todo o caminho de volta, que foi mais difícil ainda. Porque antes ele pelo menos sabia lidar ali, né? Na escuridão. Agora ele já estava meio cegueta da luz, ele já estava lidando. Não conseguia nem enxergar nada mesmo. Ele foi com maior dificuldade, voltou. E contou para as pessoas ali na caverna. Gente, descobri, tem algo mais ali além, tá lá fora. É lindo, é muita luz, é muita vida, é muita riqueza, tem muito mais. Isso aqui, tudo que vocês estão achando que é vida, que é real, não é. É ilusão, é mentira. Não existe isso aqui. E aí o que os amigos dele e a família dele fizeram? Falaram que ele era louco. Imagina, você é louco, isso não existe. Então, assim, esse mito aí, né, é bem para mostrar pra gente mesmo que quando a gente sai da caixinha e quando a gente sai desse pensamento robotizado da maioria da sociedade, da mente coletiva, a gente é taxada mesmo de louca. Né? A gente é taxada de... viaja, né? Eu ouço tanta coisa da minha família mesmo, da minha família. Então é muito real. É uma coisa, gente, Platão, olha quantos mil anos atrás essa história é tudo tão real e é tão atual. Porque geralmente essas coisas a gente ouve realmente é da nossa família, das pessoas próximas, né? Quando a gente quer falar de alguma coisa que tem além. Não é de pessoas que a gente mal conhece, é da nossa própria família. Mas e aí? A gente vai seguir acorrentada no escuro, vivendo projeções até quando? Porque para não ser taxada de louca? Até quando? Então é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Primeiro, entenda, isso tudo é ilusão, isso tudo é Matrix. Quem não assistiu Matrix ainda ou não está meio que entendendo, já assistiu, mas não está entendendo o que eu estou falando, né? Ainda mais comparando Matrix com o mito da caverna, o que ela está falando? É isso, é entender que nós somos acorrentadas num mundo virtual. É virtual.
É ruim? Não, porque a gente também tem que ter esse outro ponto de vista. Tudo tem dois lados, né? É entender que isso tudo aqui na Terra, que o seu corpo, que tudo que você enxerga, que todas as relações que você tem é virtual. Não é o real. Você não é esse corpo, você é muito mais do que isso. Então é você entender isso. Mas também tem que ter o discernimento de entender que a gente precisa desse mundo virtual, que a gente precisa desse corpo e que pode ser bacana. Mas você tem que ter essa percepção. Tenha essa percepção. Riqueza, dinheiro, bens materiais, casa, carro, roupa, beleza, andar com o cabelo lá todo pá todo dia, joias, roupas das mais caras, bolsa de grife. É pecado ter tudo isso? Não! Cada dia mais eu também estudo muito sobre prosperidade, sobre as leis da prosperidade, sobre como que funciona essa energia, né? Do movimento, assim, do fluxo do dinheiro mesmo. Eu sempre tive uma relação muitíssimo complicada com o dinheiro, né? De culpa, de achar, né? Do não merecimento. E eu não conseguia, né? Porque eu sempre fui muito da filosofia, sempre fui muito tipo, vamos sair da caverna escura das sombras de Platão e vamos viver na luz, né? Vamos viver no que realmente importa. Eu sempre levantei essa bandeira, muito, né? Há muitos e muitos e muitos anos. E até pouco tempo atrás, para mim era isso, bastava. O resto é ilusão e acabou e não interessa. Só que não é assim também. Né? A gente precisa desse equilíbrio. Então hoje eu já enxergo também de um outro lado. Tudo bem, eu tenho que entender que isso aqui é ilusão. Eu tenho que saber que isso aqui tudo é uma ilusão. Mas a gente está no virtual, a gente vive aqui essa vida, a gente veio aqui para cumprir uma missão, a gente veio aqui para, no mundo das ideias, a gente pegou uma ideia, que a gente tem que trabalhar essa ideia, que seria a nossa missão, e a gente veio para o manifestado, né, para o material, para realmente manifestar, para expressar, para cumprir essa missão. Então a gente tem que ter também esse equilíbrio do virtual, da gente entender que tudo isso é realmente projeção, uma sombra de algo muito maior, mas enquanto a gente está na sombra, a gente tem que viver todas as experiências possíveis, né? De todas as possibilidades, o universo nos dá infinitas possibilidades todos os dias, né? A gente tem que viver isso aqui realmente o máximo que a gente puder. Mas como? Com consciência, com percepção de que é ilusão. Então eu posso ter a bolsa mais cara do mundo porque eu quero? Pode, qual que é o problema? Se você precisa passar por essa experiência de ter a bolsa mais cara do mundo, tenha. Não tem pecado nenhum nisso. O dinheiro, gente, é uma energia. Não é porque você tem a bolsa mais cara do mundo, não é por isso que as pessoas estão passando fome no mundo. Não é isso. Que era essa percepção que eu tinha, sabe? Eu me sentia culpada. Nossa, mas por que eu vou ter tanto se tem tanta gente que não tem? Mas o universo é abundância, todo mundo poderia ter. Todo mundo poderia ter. Só não tem porque não tem essa justiça, não tem essa compreensão, não tem essa percepção desse mundo ideal que Platão realmente desejava. Então Platão entendia que tudo isso é sombra, tudo isso é ilusão, mas ele queria um mundo ideal, mesmo na sombra, na ilusão, onde todo mundo pudesse ter a bolsa mais cara do mundo, o carrão do ano, e todo mundo pudesse fazer a melhor viagem do mundo todos os anos. Mas uma coisa não exclui a outra, não é porque eu tenho que o outro não tem, não. É porque a gente vive num mundo, numa sociedade que ainda está muito acorrentada, muito presa às sombras. Se você tem a bolsa mais cara do mundo, mas você sabe que essa bolsa ela é uma ilusão, ela é uma satisfação do seu ego, ela é uma manifestação do que você precisa aprender, do que você precisa viver, você precisa experienciar isso, essa sensação, essa emoção de ter essa bolsa. Se você entende, se você tem a bolsa, mas você tem toda essa percepção por trás, está tudo certo. Agora o problema é, se você tem a bolsa, mas você se acha melhor do que todo mundo porque você tem dinheiro para comprar essa bolsa. Ou se você acha que essa bolsa é mais importante, né, do que, sei lá, do que... perder o tempo indo atrás da bolsa não sei aonde, é mais importante do que passar um tempo ali com seu filho de pijama lá na cama.
né? Perder tempo de tirar foto para postar nas redes sociais você com as joias mais caras do mundo. Será? Para mostrar para os outros que você tem as joias mais caras do mundo. Isso é ilusão, isso é projeção. Agora, se você tem uma joia cara, porque você gostou da joia, porque você quer viver essa sensação de ter a joia, tudo bem, tá tudo certo. Então, esse mito da caverna, essa projeção de sombra, essa projeção de você entender onde você está hoje, primeiro você tem que ter essa percepção do que é real e do que não é, do que realmente importa e do que não importa, do que você quer manifestar na sua vida, do que você quer sentir na sua vida. Tenha essa percepção. Hoje, como eu já disse, né, minha relação com o dinheiro sempre foi muito complicada. Hoje eu tenho essa percepção. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero poder viver experiências, de poder levar meu filho para ir viajar, de poder morar numa casa boa, de comprar um carro melhor. Qual que é o problema? Eu quero ter o dinheiro para poder ajudar essas outras pessoas que não têm. A gente, com o dinheiro, a gente tem muito mais condições de ajudar. Então, por que não? Mas eu entendo que o dinheiro é ilusão, que o dinheiro faz parte da matéria, que o dinheiro faz parte deste mundo de sombras. O dinheiro não é a realidade. O dinheiro não é só isso. O nosso corpo não é só isso. A gente tem muito mais ali, num mundo de luz que a gente muitas vezes nem sabe que existe. E isso, né, é muita coisa para aprofundar numa live só, assim, né, falar, pelo amor de Deus, gente, falar de Platão numa live de 1 hora aqui é difícil, né, mas assim, tem muita relação também dessa questão da vida e da morte, né, qual o significado que você dá para a morte? Porque a sua vida aqui é uma expressão mínima de quem você é, do seu ser, da sua existência. É uma parte, é um fragmento da sua existência. Essa sua vida é a partezinha que você entra na caverna ali e se acorrenta e fica no escuro. Agora, quando você sai desta vida para ir sair da caverna, para, né, ver que existe muito mais coisas ali, que aí você percorre o mundo das ideias, que você percorre... se eu não me engano, o mundo das ideias também é de Platão. Depois eu vou pesquisar melhor para passar para vocês em outra live. Essa transição do estar manifestada para o não estar manifestada, mas você continua existindo esse tempo todo, também é muito importante ter essa percepção. Porque aí você vai dar um significado totalmente diferente para a morte. E quando você dá um significado totalmente diferente para a morte, você dá um significado totalmente diferente para a sua vida. Total. Entende? E é isso que vocês precisam entender. Qual é o verdadeiro significado da vida de vocês? Qual é o verdadeiro significado da existência de vocês? O que vocês estão fazendo aqui? É filosofia. É filosofia. É chato para alguns? Pode ser, mas não tem para onde fugir. Vocês precisam querer ganhar esse tipo de conhecimento, entender um pouquinho mais. Às vezes eu abro caixinha de pergunta lá no Stories, né? E eu já abri umas 3 vezes perguntando: você sabe o que está fazendo aqui? Você entende a razão da sua existência? Já perguntei isso umas 3 vezes. E as 3 vezes que eu perguntei, as pessoas falam não. A mulherada fala não. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei a razão da minha existência. Agora, a pessoa quer melhorar. Aí vamos falar de novo da saúde, né? Por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou meio maluca, né? Que eu falo uma coisa muito profunda para depois ir para outra, nada a ver. Mas assim, a pessoa quer melhorar, a pessoa quer curar, a pessoa quer curar de alguma doença, a pessoa quer curar de algum desequilíbrio emocional, a pessoa quer curar de alguma forma. Mas ela não sabe nem quem ela é, nem o que ela está fazendo aqui. Ela está total acorrentada, total na sombra. Como ela vai encontrar essa cura? Ela vai ficar dependendo de bengalinha, né? Bengalinha eu falo é remédio, vício, né? Cigarro, álcool, doce, seja lá o que for. São bengalas. Porque a pessoa tem um vazio existencial tão grande, só que ela tá tão perdida, tão na escuridão, tão acorrentada, a pessoa não sabe, gente. A maioria das pessoas não sabem o que fazer para sair dessa escuridão.
Aí elas apelam para essas bengalas, aí elas apelam para ficar na fuga total, né? Principalmente aí que eu disse das mídias sociais, na fuga total de então deixa eu viver a vida das outras pessoas porque é mais legal. Aí vai lá no mundo das celebridades lá e fica vendo lá, uma com carrão, a outra na ilha, a outra com o melhor, sabe? Na mansão, a outra com o cara mais lindo do mundo. E aí você se sente a mosca do cocô do cavalo. Fala, puta merda, né? Porque aí a pessoa realmente está muito perdida. Agora, como que ela vai sair desse vazio existencial? Como que ela vai preencher alguma coisa na vida dela? Como que ela vai conseguir dar um passo adiante em direção àquela faísca de luz que aquele lá reconheceu e veio mostrar que tem? Como que essa pessoa vai fazer tudo isso? Primeiro, ela tem que tomar consciência que ela está na sombra. Ela tem que tomar consciência que ela está acorrentada. Ela tem que tomar consciência que ela está presa ali num mundo de ilusão. Ela tem que ter essa consciência. Se ela não tem essa consciência, acabou já, não tem mais nenhum dia. Ela acha que ela está ali e está tudo certo. Então, em primeiro lugar, é essa pessoa tomar consciência. Como que ela vai tomar consciência? Ouvindo aquele que foi lá, viu que tem mais e veio contar. Quem que é aquele lá? São as grandes mentes. São as grandes mentes. Quem são as grandes mentes? Como eu disse, pode ser Jesus, pode ser Gautama, Buda, pode ser Madre Teresa, pode ser São Francisco de Assis, pode ser... Ai, gente, tem tantas pessoas maravilhosas. Platão, Sócrates, a Helena Blavatsky. Pode ser... Tem muita gente. Tem muita gente hoje. Tem muita gente brasileira, nacional, aqui no Instagram, dando live também. Eu tenho um professor que eu fiz alguns cursos de terapia holística com ele, o Tibério. O Instagram dele acho que é Tibério Z. Ele é maravilhoso. Tem o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, que fala tanta coisa maravilhosa, principalmente com essa questão aí da espiritualidade e prosperidade. Então, assim, é ouvir quem já viu a faísca de luz. Quem já viu a faísca de luz. Ou, né, como aquele que percebeu sozinho, que despertou e falou, não, tem coisa lá, eu quero ir atrás. Aquela centelha está em você, pode despertar a qualquer momento, né? Mas é mais difícil. Então é legal a gente seguir exemplos, a gente ter mentores, né? São todos mentores nossos. Os anjos são nossos protetores. Arcanjos são todos protetores nossos. Basta a gente parar, respirar, fechar os olhos e ouvir. Porque aquela luz, às vezes a gente não ouve, mas todos nós temos essa possibilidade de sentir, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos físicos. A gente pode sentir essa luz. Sentir essa luz eu sei que é difícil, né? Porque, na verdade, é uma coisa que está além dos 5 sentidos físicos nossos. Tá? É além disso, né? Quando eu falar sente a luz, é difícil entender isso, coisa de doido, né? Mas é isso, eu sentir, é aflorar o seu 6º sentido, o seu 7º sentido, aflorar a sua intuição, a sua percepção. Para isso, você precisa se permitir se conectar. Então, parar 5 minutos do seu dia é simplesmente respirar, simplesmente ouvir. Ouvir o quê? Barulho? Não. Ouvir lá dentro. É o que eu disse ontem à noite, antes de dormir, me veio esse insight. Amanhã eu falo sobre o mito da caverna. É um assunto que vende? Não. É um assunto que vai me deixar aqui com 500 pessoas na minha live? Não. E eu não tô nem aí. Mas me veio e eu ouvi, eu tive essa sensibilidade, essa percepção de entender que eu precisava passar esse recado. Que seja para uma pessoa, que seja para 2, para 3, que seja para ninguém, não sei qual foi do meu mentor, porque eu acredito muito que teve um mentor aí, alguém que está enxergando a luz um pouquinho a mais do que eu. Veio de algum lugar essa intuição ontem para mim. Então tem um porquê. Eu vou contra a maré? Não. Eu me entrego. E eu tô muito assim hoje em dia. E minha vida só tem melhorado.
porque eu escuto muito mais o além do meu racional, do meu cerebral. Entende? Então é isso, gente. É muito complicado, é muito complexo eu trazer tudo isso para vocês, assim. Mas eu quis trazer por cima o que para vocês entenderem realmente o que é real, o que não é real. O que é real está muito além disso tudo aqui, muito além. O que é real é você, a sua essência, isso é real, quem você é. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu acho muito lindo. Aquilo que é e deixa de ser é porque nunca foi. Tudo que deixa de ser não é de verdade, é em maiúsculo. É do ser maiúsculo, do ser centelha divina, parte da inteligência cósmica divina, máxima. Aquilo que é e deixa de ser é porque nunca foi. Ou seja, hoje eu sou Débora, estou aqui no corpo de Débora. Um dia eu vou deixar de ser Débora do corpo de Débora. Isto aqui não é de verdade, eu estou Débora. A Débora com esse corpo, com essa manifestação, um dia vai deixar de ser Débora, mas vai continuar existindo como um ser que faz parte de um todo. Esse ser que eu tenho aqui em mim, que eu sei que eu sou, vai continuar. Vai sair desta caverna e vai continuar em direção a encontrar essa luz. Vocês a mesma coisa. Então é tomar essa consciência. Agora, só porque eu sei que eu não vou ser Débora eternamente, eu vou deixar de cuidar da Débora? Não, muito pelo contrário. Eu tenho consciência que isso tudo é ilusão. Eu tenho consciência que isso tudo aqui é apenas uma parte de uma manifestação muito maior. Isso aqui é só uma projeção. Mas é o meu templo agora. É a minha morada onde eu estou agora. É o meu paradeiro. Eu preciso cuidar. Porque senão eu não cumpro a minha missão aqui do que eu preciso cumprir. Então eu vou cuidar do meu templo o melhor que eu puder. Eu vou cuidar da Débora o melhor que eu puder. O melhor que eu puder. E aí entra o autoamor, o autocuidado. E a autoestima que é o topo lá, né? Do iceberg, porque é o quê? É só o reflexo. É o reflexo de tudo ali. Eu sei que é complexo, né? Pra entender. Eu espero que eu tenha me feito entender um pouquinho, mas assim... Acordem, gente. Entendam. Essa matrix aqui não é tudo que é, não é o real, não é o real. Mais uma vez eu digo, não é o real. Entendam isso, tenham pelo menos essa virada de chave de percepção. E daí é querer percorrer o caminho. Poxa, se isso aqui não é real, então como fazer? Como encontrar a realidade? Como encontrar essa luz? Expandindo a consciência. É fácil? Essa pessoa que despertou para essa luz ali, para aquela faísca e que foi lá, né, encontrar que tinha muito mais coisa do lado de fora da caverna, foi fácil para essa pessoa? Não. Foi rápido para essa pessoa? Não. Foi um processo. É um processo que pode demorar um bom tempo. Entre você perceber que existe algo a mais, entre você perceber que isso aqui é ilusão e realmente você percorrer o caminho para vivenciar tudo isso, para entender que você pode experimentar, viver além da ilusão, viver além da matéria, é um caminho longo e árduo. Por quê? Porque exige autoconhecimento. Ninguém sai da caverna, ninguém sai da escuridão sem se conhecer. Ninguém. É preciso autoconhecimento. E é preciso conhecimento também, né? Do que está lá fora, do que é maior. É preciso entender. Por quê? Porque através da razão, a gente, na nossa caixinha cerebral mesmo, né? As coisas fazem muito mais sentido através da razão. Através daquilo que realmente a gente consegue entender. E como que a gente traz a razão? Através da filosofia, através da ciência, através da matemática. Então, uma coisa não separa da outra. O sagrado
o mais sagrado, o sagrado. O que é sagrado? Sagrado é entender que existe uma magia que vai muito além do que a gente pode conceber, né, fisicamente, mas é a gente tentar buscar esse sagrado degrau por degrau, passinho por passinho, através de matemática, geometria, física, química, história, geometria sagrada, a numerologia, a astrologia. Tudo isso, gente, é ensinamento muito profundo para a gente chegar no sagrado. Então, cada vez que a gente tem essa percepção de que, poxa, tem algo a mais, eu quero expandir a minha consciência, eu quero trabalhar meu autoconhecimento, mas eu quero que faça razão, tudo que vocês acreditam, que vocês pegam para vocês como verdade, mas que não faz razão, gente, é dogma. É dogma. E eu sou contra a igreja católica, eu sou contra a religião, eu não sou contra nada. Só que assim, eu não me conformo quem vive, por exemplo, na igreja católica, acreditando num monte de coisa, mas quando você vai, você pergunta, mas por quê? Mas por que isso? Mas por que daquilo? A pessoa não sabe explicar. O que é isso? É dogma. Você quer ter como que você vai ter poder de verdade? Se você não entendeu, se você não sabe nem explicar tal coisa. A gente só ganha poder e razão sobre as coisas quando a gente realmente entende e integra e agrega pra gente. Entende? Aí não é mais dogma, aí é razão. A sua verdade relativa, daquele pontinho que você está enxergando aqui, você já alcançou mais um pontinho do outro lado. Você está ampliando essa sua verdade relativa rumo à verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? A luz lá no fim da caverna é a verdade absoluta. Para a gente alcançar a verdade absoluta, a gente precisa ir aumentando os nossos pontinhos de verdade relativa. E para a gente aumentar os nossos pontinhos de verdade relativa, a gente precisa de conhecimento. Então, meninas, estudem. Vocês querem encontrar cura? Vocês querem que o corpo de vocês seja realmente capaz de promover a autocura para qualquer coisa? Vocês querem ter prosperidade, sucesso? Vocês querem atrair melhores relacionamentos? Vocês querem atrair coisas melhores? Vocês querem se sentir com mais energia, mais disposição, ter mais capacidade de produzir e de ser contribuição para o universo? Vocês querem ter mais saúde física mesmo? Precisa ampliar o nível de consciência de vocês. Precisa ampliar essa percepção. Precisa sair da escuridão, dessa projeção só de sombra e querer caminhar rumo à luz com conhecimento. Vai estudar. Um pouquinho cada dia é tão gostoso. Quando vocês começam realmente a estudar, é muito gostoso. É isso por hoje. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, porque como eu disse, é muito profundo, é muito grande o negócio pra gente falar aqui tão rapidamente, né? Mas eu espero que tenha feito razão, espero fazer diferença um pouquinho aí nessa consciência de vocês, ganhando mais percepção, acordando para a vida, poxa, existe algo mais, então quero realmente expandir a minha consciência. Com essa expansão de consciência, vocês expandem tudo. Vocês alinham a energia, vocês equilibram o chakra, vocês ampliam o campo energético de vocês, vocês viram um imã atrativo de coisa boa. Gente, tá tudo muito ligado, muito ligado. É muito difícil explicar, mas tá tudo muito ligado. Começa a fazer, depois vocês me contam. Tá bom? Amanhã, então, assunto nada a ver, vamos voltar um pouquinho mais para a realidade dessa Matrix aqui, vamos voltar para o corpinho, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre jejum intermitente. Amanhã de manhã, por volta das 8h30, estamos aí então na live, jejum intermitente, quem quiser vem comigo, tá bom? Gratidão para quem veio, quem ficou aqui, gratidão para quem vai assistir depois, um beijo e até mais.